Isso aqui, pessoal, está fazendo muitas famílias sofrer. E a gente precisa prestar atenção no que Deus está falando. Por quê? O que vai libertar a minha, você, a minha família, a sua família, o que vai prosperar você, o que vai fortalecer você, o que vai te ajudar no que você está passando, não tem outra coisa, é a palavra de Deus. Não é a igreja, não é a aparência da igreja, não é a aparência do pastor e da pastora, não é isso, pessoal. Jesus, ele falou bem claramente: conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. E ela não liberta só você, ela liberta a sua família. Por que isso está fazendo o pessoal sofrer? Deixa eu te explicar. Eu sempre falo isso aqui. Isso eu não falo numa maneira de me exaltar em nada, não. Porque exaltado é o nome do Senhor, nós somos apenas instrumento de Deus. Mas tem uma coisa na minha vida, que eu, às vezes, quando eu vou orar, muitas das vezes quando eu oro, e eu lembro disso, eu até me emociono um pouquinho, eu até choro um pouquinho. Sabe o quê? Eu sou rica da graça de Deus, eu não sou rica. Entendeu? Olha, eu sou uma pastora rica. Não sou rica, não sou famosa, famoso é Jesus. Que nem eu sempre costumo falar aqui, né? Nós somos apenas conhecidos, famoso é Jesus. Glória a Deus. Mas tem uma coisa na minha vida que eu agradeço muito a Deus. É o histórico de libertação e conversão da minha família. A minha família é uma família grande, mas, irmão, isso aí eu tenho experiência para passar para você de libertação, de conversão. Como você vai converter o seu marido, como você vai converter o seu filho, como você vai converter seu pai, sua mãe, parente seu, porque eu passei por isso. Eu, quando vim para a igreja, eu comecei a caminhar com Jesus e meus filhos não eram. A gente veio lá do mundão, meus filhos não eram de Jesus. Também não eram do mundo, mas também não eram convertidos. Meu marido também não. Meu marido ficou lá no mundo da droga, lá da bebida, também não era convertido. Uma pinta de parente meu também não. E eu, quando vim para a presença de Deus, eu comecei a buscar pela libertação deles. Hoje em dia, está todos eles convertidos. Todos eles libertos. Eu vim de uma família que a maioria do pessoal da minha família usava droga, a maioria bebia, a maioria fumava. E se você olhasse assim, você ia dizer: ah, mas não é possível, essa família não tem jeito não. Até eu pensei quando eu comecei a caminhar com Jesus. Mas ao longo do tempo que eu fui entendendo a palavra, eu vi que não existe, nada é impossível para Deus. E muita gente da minha família que Jesus converteu, não é pouco não, gente. Então, eu tenho uma experiênciazinha com Deus para te ensinar a você libertar uma pessoa, mas você tem que ir pelo caminho certo. Libertação de parentes não funciona se você não entender a palavra de Deus. Tinha uma mulher na Bíblia, lá no Atos 16, a Lídia, que ela era uma mulher que servia a Deus e ela ouvia a palavra, ela vivia ali servindo a Deus, mas a família dela não era salva. Entendeu? Pastor, o que significa isso? Irmão, tem muita gente na igreja há anos servindo a Deus, mas tem pessoas da família dela que não é salva ainda. Pastor, mas isso é normal? Não. Jesus, ele fez uma promessa: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se você tem uma aliança com Deus, a sua família tem que ser salva. Se não está sendo salvo, preste bem atenção. Não é porque você não é de Deus, não, porque a Lídia era. A Lídia era de Deus, só que ela não estava entendendo a palavra do jeito certo. Porque você tem que ouvir e entender. Está lá no livro de Mateus. Ouvir e entender. Não adianta eu ouvir de qualquer maneira. Então, se você não entender a palavra de Deus, você vai ficar ali lutando há anos. E a pessoa não se converte. Às vezes tem pessoa, por que eu falei que está causando sofrimento? Porque às vezes tem pessoas da família que vai morrendo um atrás do outro, e às vezes até sem a salvação. Não é porque você é uma pessoa que você não é de Deus. Eu fico até bem triste, né? Será que eu não sou de Deus? Não. Você simplesmente não está entendendo o evangelho direito. Como você
povo, não estou generalizando, mas está acontecendo, tá? A maioria não está crendo, pessoal. Eu creio nada. Você crê muito, olha lá e crê. Se tu vê a pessoa fazendo um negócio errado, não tem jeito não, muito difícil. Então sua fé é superficial, você tem que ter uma fé firme com Deus. E essa fé firme, ela só vem pela palavra de Deus quando você ouve. Eu não posso ter uma fé intelectual. Pastor, me explica o que é uma fé intelectual. Eu acredito. Eu orei. Na minha mente eu tenho aquela crença, né? Eu acredito que orei e o Bernardino vai se converter. Eu orei, né? Eu acredito que eu vou prosperar. Só que é aquele negócio, se eu olhar a circunstância, ver tudo ao contrário, eu não estava crendo. Isso é superficial. É um crer daqui, ó. Isso não funciona, isso não é fé, pessoal. Fé é daqui, ó. A fé, ela nasce no seu coração. Quando você ouve a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouve, que você entende, essa palavra vai nascer uma fé. O que é fé? Uma convicção. A fé é uma certeza, não é um eu acho. Eu acho que meu marido vai se converter. Eu acho que o Bernardino vai mudar. Não. Eu acho que eu vou prosperar. Eu acho não. Você sabe porque sabe, e ninguém tira do seu coração que aquilo que você orou vai acontecer. Isso é fé. Não adianta, você pode ver tudo o contrário, mas você crê que vai acontecer aquilo que você orou, né? A Bíblia até fala, né? Você crê que vai acontecer aquilo que se diz, né? O Jesus falou isso. Então, a fé, ela é diferente. A fé é uma convicção, a fé é uma certeza. A fé, você vê aquele marido, que ela estava falando aqui do marido da Lili, você já vê o seu marido já com a Bíblia embaixo do braço, você já vê o fulano convertido. Você entendeu? E outra coisa, eu não costumo muito falar isso aqui na igreja não, mas hoje eu vou falar que é para você abrir seus olhos, presta atenção. Eu tenho uma família grande, muitas delas muito se convertendo, tudo batizado, graças a Deus. Cada pessoa da sua família, para se converter, é uma batalha espiritual sua. Você tem que entender isso. A nossa luta não é carne e nem sangue. Se você não aprender no mundo espiritual, batalhar para você ganhar aquela pessoa para Jesus, a pessoa não é convertida, ela vai ficar toda viva. Porque você que está na linha de frente, você que foi chamado lá como uma coluna lá, você não está sabendo fazer de acordo. É uma batalha. Então Jesus vai orientar você como você vai vencer aquilo ali. Não é pela minha cabeça, do meu jeito. Por isso que no Efésios 6 está ensinando o quê? As armaduras de Deus. Para que você vai usar uma armadura? Você vai botar uma armadura para ir no mercado? Vai botar uma armadura para ir no shopping? Vai botar uma armadura para ir para a piscina? Para onde que você vai se você botar uma armadura? Uma guerra, irmão. Ué, uma armadura serve para isso. Por isso que ele está falando, as armaduras de Deus. Vamos dar um pulinho lá para a gente ver? Então você tem que se preparar com a palavra. Se você não tiver a palavra de Deus, você vai ficar sofrendo ali toda a vida. O Bernardino não muda, o Getúlio não muda. O inimigo vai carregando as pessoas, ao invés de trazer, vai carregando as pessoas da sua família, vai levando embora. Outra coisa, preste bem atenção, é que nem a irmãzinha ali pregou, a Sônia, né? É bispa, né? É bispa a Sônia. É igual a irmãzinha que estava falando. Outra coisa é que a pessoa quer libertar o parente dentro de casa. Fica sentado lá, vendo televisão, é como se fosse assim, enquanto ela vê televisão, enquanto ela está assistindo uma série, Jesus vai lá e se vira para libertar o marido. Irmão, nós estamos numa batalha.
Não se liberta ninguém dentro de casa, não. Tem que vir para a campanha de libertação, tem que orar, tem que jejuar, tem que se fortalecer na palavra. Tem que fazer ali, igual a irmã falou, você tem que fugir do pecado. Senão você não consegue salvar o seu parente. A gente tem que ir para cima. Hoje em dia tem muita gente por aí dormindo, gente. O pessoal não está igual Jonas, eles estão dormentes, eles não estão sentindo que Jesus está vindo. Não estão sentindo que o bichinho está ali, ó, para matar, roubar, destruir, está matando mesmo. E o pessoal não está buscando a Deus. Está pensando que vai vencer a batalha sentado em casa. Não, irmão. Mas, pastor, a gente não pode ver televisão. Não é isso que eu estou falando, não. Você pode ver televisão, você é livre. Jesus chamou você para a liberdade. Você pode, final de semana, fazer um churrasquinho na sua casa. Pastor, é pecado comer churrasco? Não. Você roubou a carne de alguém? Se você roubou, é pecado. Mas se você foi lá e comprou a carne com o seu dinheiro, qual é o pecado que tem isso? Você vai comer o churrasco com o quê? Com suquinho, com refrigerante? Não, tem que ter um birimate. Aí você está pecando. Você pode muito bem comer seu churrasquinho e tomar um refrigerante, um suco. Pastor, mas outro dia eu queria ir na praia. Deus que me perdoa, mas é pecado. Mas por que pecado você ir na praia? Jesus andava na praia, os discípulos iam na praia. É pecado na praia? Depende. O que você quer fazer lá na praia? Eu quero jogar bola, quero tomar banho de mar, quero passear com a minha família. Então você não está pecando. Eu quero ir lá numa mulher de biquíni, aí você está pecando. E o problema não está nem na praia, está dentro de você. O negócio já está dentro de você, o problema não é na praia, não. Aí você tem que se purificar o seu coração, porque se você for no shopping também, você vai ficar olhando algumas coisinhas que não deve lá. Entendeu? Mas tirando isso fora, não é pecado, você é livre. Você pode ver sua televisão, você pode brincar, você pode rir, mas tem que ter compromisso com Deus. Eu vou na campanha de libertação, vou lutar pela minha família. A gente não pode estar deixando rolar solto, não. Enquanto isso, o Império das Trevas todo dia no trabalho, todo dia. Ele não tem férias, ele não tem feriado, não tem. Todo dia ele trabalha para destruir. E outra coisa, ele não está ligando muito com os que estão lá fora, não. Já está tudo na mão dele. Ele quer os que estão, que nem a irmã falou dele, que é o que está aqui, ó, dentro da igreja. Arrancar os que estão, destruir a família do pessoal que está dentro da igreja. Não pode pegar você, ele quer pegar o mais fraquinho. Aquele que não está firme na fé na sua casa. Se seu pai, sua mãe, sua tia, seu avô, seu filho, sua filha, marido, está meio fraquinho na fé, ele vai lá e vai atacar aquela pessoa, que ele é covarde. Se você não tiver uma palavra alicerçada na fé, para você repreender aquele troço ali, ele vai carregando, carrega um, joga outro no vício, joga. Não, irmão, você tem que usar as armas que Deus te deu. Palavra, oração, jejum, poder de Deus. Porque Jesus disse, eis que te dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. Eu tenho coisas na minha família que, gente, um dia desse, foi quarta-feira, eu paguei uma passadinha lá na casa do meu pai. Meu pai está com 82 anos. Aí ele estava lá, conversa vai, conversa vem. Aí eu cheguei lá e estava reclamando, não, eu estou com uma dor nesse braço, não estou aguentando de dor nesse braço, e está doendo muito esse braço aqui e tal. Eu falei, aí tá, comecei, na hora de ir embora, eu falei, pai, fazer uma oração pelo Senhor. E é difícil você ver, preste bem atenção, é difícil você ver um parente seu acreditar nas suas orações, porque o próprio Jesus falou isso, que ele falou que um profeta não é reconhecido na sua própria pátria. É difícil ver, mas meu pai acredita. E quando eu fui orar por ele, que eu fiz assim com a mão, ele pegou a minha mão e falou, não, bota tua mão aqui, ó, no braço que estava doendo. Aí eu peguei, botei a mão lá no braço, fiz aquela oração e tal, repreendi aquele mal, e aquilo ali estava doendo há muito tempo, como que ele pegou um tempo atrás, muito tempo atrás, estava doendo. E aí eu repreendi aquele mal, em nome de Jesus, tal, e vim embora.
Foi quarta-feira, hoje é sexta, né? Aí ele disse que não estava conseguindo nem dormir de noite. Ah, mas não estou conseguindo nem dormir com esse braço. Aí quando foi hoje, eu liguei para ele e falei, pai, e o teu braço? Não doeu não. Tá bonzinho meu braço. Então eu tenho que usar o que Deus me deu, até dentro da minha casa. Isso aí é aquele marido trompudo, ignorante, que só vive tratando todo mundo mal dentro de casa. Isso não é normal, isso é um espírito. Mas é sem vergonhice. Aí é que o inimigo quer que você fique pensando desse jeito. Que enquanto você está lutando com o seu marido, ele está lá, no meio do seu casamento. Você tem que entender quem você tem que lutar. Aí você fica discutindo com aquele filho, batendo boca com aquela filha, todo dia tem discussão dentro de casa e o bichinho continua ali. Porque não é a pessoa. Agora, a hora que você começar a orar, começar a jejuar, né, que seja pelo menos 3 horinhas de jejum, e você viu o filho, sei lá, a filha fazer um trocinho errado, ir lá e repreender em nome de Jesus, aprender a usar o poder de Deus, aquele bichinho não vai mais fazer bagunça na sua família. Mas a pessoa não está fazendo isso, estão guerreando entre si, esqueceram que a nossa batalha é com o mundo espiritual. Por isso que muita gente não está vencendo, as famílias estão tudo de cabeça para baixo. E o bichinho está levando, está levando, está levando. Pastor, a senhora vive assim? Meu irmão, não é assim que eu aprendi não. Com o meu pastor não. Porque isso aqui é uma filial, tá? Eu tenho meu pastor, Sérgio, lá no pastor Bora. Não foi isso que eu aprendi com o meu pastor. O pastor sempre fala, a nossa luta não é carne e sangue. Esquece a pessoa, não é para você bater boca, discutir, nada disso. O negócio é ali, ó. Orar, amarrar, expulsar em nome de Jesus, não aceitar, jogar mesmo lá, esfregar lá na cara do inimigo, que você tem uma aliança com Deus. Está escrito, crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Pastor, mas o meu marido não quer se converter. Meu filho não quer ir para a igreja. Por isso que eu falei no começo, ouvir e entender. Se você não entender o evangelho, você vai sofrer muita briga. Por quê? Porque não é uma questão do seu parente querer ou não. Você tem uma aliança com Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo, eu creio, né? E será salvo tu e a sua casa. Quando eu creio em Jesus, eu entendo o que ele fala, minha família vai ser liberta por causa de mim, da minha aliança com Deus, por causa da minha fé. Eles querendo ou não, eles vão se converter, se eu fizer do jeito certo. Isso eu estou falando isso porque eu tenho muita pessoa da minha família que se converteu desse jeito. Se eu ficar esperando aquele parente querer se converter, ele nunca vai querer. Porque tem um espírito ali, quer ver? Deixa o Efésios 6, vamos lá a gente vai lá no Efésios, mas vamos lá no Mateus 15, rapidinho. Então, pessoal, às vezes você está sofrendo, pedindo a Deus, Deus eu não estou aguentando mais, tem gente que não aguenta, tem gente que acaba com o casamento, quer saber? Não dá mais não. Bernardinho vai para um lado, eu vou para o outro. Mas por quê? Porque você está sofrendo, tudo bem que você está sofrendo, mas que você ainda não conseguiu entender como é que vence aquele bichinho que está usando aquela pessoa. Entendeu? A mesma coisa, presta bem atenção, a gente vai dar um pulinho lá daqui a pouco, a mesma coisa é aquele filho, aquela filha que não obedece. Você sabia que todo filho, toda filha que não obedece seu pai, sua mãe, responde, bate de frente, ele não está na palavra não, tá gente? Está em desobediência a Deus. E as coisas não vão bem. E vive pouco tempo na terra, porque Jesus é um mandamento do Senhor. Eu tenho 43 anos, não tem problema de falar a minha idade não. Eu tenho meu pai e tenho a minha mãe. Eu respeito todos os dois e trato todos os dois com carinho. Porque eu sei que se eu fizer diferente, eu vou ter problema. Porque isso é um mandamento de Deus, não importa a idade. Porque às vezes a pessoa pensa o seguinte, porque já estou certa idade, eu vou xingar minha mãe, vou deixar minha mãe falando sozinha. Irmão, você está fazendo errado. Cara, aí as coisas não vão bem para você, você vai perguntar, mas por que está dando tudo errado?
Mas pastora, minha mãe é chata, minha mãe. Mas irmão, a Bíblia também não está dizendo, se sua mãe for chata, você pode desobedecer, você pode xingar ela. Deus não está falando isso. Eu, quando vim para a igreja, que eu comecei a caminhar na presença de Deus, nem a minha mãe, nem meu pai eram da igreja, nenhum dos dois. Entendeu? Eu tive muita lutinha. Inclusive, eles bebiam, uma dor de cabeça para isso comigo. Mas eu já comecei a entender, eu não posso debater com nenhum dos dois, eu tenho que ganhar isso para Jesus, eu tenho que obedecer a palavra. Às vezes eu estava até certa, eles falavam uma coisinha, Deus, não deixa eu debater para não entrar no pecado. Eu estou lutando pela libertação deles, se eu fizer isso, estou estragando eles. E eu também, porque o bichinho vai entrar ali na minha vida também. Como que eu vou ser usado para libertar alguém se eu já caí também na mão do bichinho? Aí eu não tenho autoridade para mandar ele sair. Ele vai ficar lá, vai ficar cá. Então a gente tem que vigiar isso. Pastor, mas o que eu faço? Evita. A pessoa está meio nervosa, sentiu que está meio alterada. Calma, depois a gente conversa. A resposta branda desvia o furor. Eu vou ali rápido. Mas tá deixando eu faço a minha não. Eu tenho que resolver um negocinho ali, só que perto, vou lá. Senhor, me ajuda, não deixa eu cair nessa, maltratar minha mãe e meu pai, tal. Se me sentir que eles estão errados, Pai, abre lá os olhos dele lá, mas não deixa eu cair nisso não, tal. Porque senão você fica preso também. Aí não tem como. Todo mundo preso. Então, bichinho fica à vontade, eu não tenho ninguém para me expulsar. Porque quando nós pecamos, nós estamos em pecado, nós passamos a autoridade que Jesus nos deu para o diabo. Aí acabou. Quer ver? Jesus quando foi tentado no deserto, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Teve uma hora que o diabo virou para ele e falou assim, tudo isso aqui te darei, se prostrado me adorares. Porque eu tenho isso aqui, é tudo meu. Tudo isso está no meu poder. Mostrou todos os reinos da terra, né? É que nem o pastor Mota prega lá, mas quem passou esse poder para ele? Ele não tinha nada aqui na terra. Quem passou esse poder para ele? Quem passou esse poder para ele foi o Adão e Eva quando pecou, porque estava tudo na responsabilidade do Adão e Eva. Deus criou o homem, a mulher, botou eles lá para eles dominar tudo. Entendeu? Mas eles pecaram, foram expulsos, passou aí por causa do pecado, o bichinho começou a atazanar na vida de todo mundo. Então, eles passaram o poder que Deus deu para eles, o diabo, quando eles pecaram. É a mesma coisa, gente. Todos nós que descemos as águas, nós recebemos de cara, logo de cara, poder e autoridade. Jesus falou, eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Já está falando lá. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então Jesus deu poder para a gente. Mas toda vez que a gente peca, aí a gente entrega esse poder ao diabo. Aí você não consegue usar o poder de Deus, porque ele prendeu você. E ele, sabendo que você tem uma família inteira para salvar, ele sempre vai mirar em você. Ele vai usar um, usa outro, usa um para te tratar mal, usa outro para te xingar. Ele vai te tentando, que é para ver se você fica com raiva, para ver se você cai em alguma armadilha dele, para prender você e atrapalhar a libertação da sua família. Estão entendendo direitinho como ele faz? É a armadilha dele, gente. Ele não vence você na força, não, porque ele não tem como vencer um cristão na força. Eu vejo que Sansão, o inimigo tentou de tudo, não conseguiu vencer o Sansão, porque o Sansão, a força dele estava no cabelo, tudo bem, foi uma promessa lá que fez, mas a força dele vinha do Senhor, a comunhão dele com Deus, né? E ninguém conseguia vencer o Sansão. Quando eles viram que não conseguia vencer o Sansão de jeito nenhum, o que eles fizeram? Vamos arrumar uma cilada para ele. Entendeu? Aí eles
encontraram no Sansão aquilo que era a fraqueza de Sansão, vamos dizer assim, né? Qual era a fraqueza de Sansão? Sansão podia ver uma mulher, já tinha casado com uma filisteia, depois foi dormir com uma prostituta, depois gostou da Dalila, a fraqueza dele era a mulher. E aí quando o inimigo viu que ele se apaixonou por Dalila, entenda bem, o inimigo não pegou ele na força, ele armou uma cilada para Sansão. Vamos usar a Dalila para derrubar ele. Aí usou a Dalila para destruir Sansão. Você está pensando que o inimigo vai lá medir força com você? Não, você é forte em Jesus. Ele não tem como vencer um cristão na força. Jesus deu a gente um nome que é sobre todo nome, poder para usar esse nome, o nome de Jesus. Ele está falando que nesse nome todo joelho se dobrará no céu, na terra. No céu que é os anjos, na terra que são os homens, embaixo da terra que são os demônios. Esse nome é sobre todo nome. Jesus te deu esse poder desse nome para você usar. Então não tem como o demônio vencer você, a não ser que ele arme alguma coisa para fazer você pecar. Entendeu? Ele vai provocar você, vai arrumar alguém para te xingar, vai arrumar alguém para ser ingrato com você, para te tratar mal. E muitas das vezes isso não ocorre, às vezes, não ocorre do lado de fora não. Se tiver pessoa dentro da sua casa que ainda não está firme na fé, ele vai usar aquele martelo para você, seja seu marido, sua pai, sua mãe, sua avó, quem ele puder. Porque o inimigo, ele usou quem para derrubar o Adão? A Eva foi assim mesmo, mas o Adão? E o Ananias lá, né? Que o Ananias, ele convenceu a Safira, a mulher dele, mentir também. Quem o inimigo usou para derrubar a Safira? O próprio marido dela. Quem que o diabo usou para tentar destruir, que ele não conseguiu, tentar destruir Jesus? O Judas comia lá na mesa, mas ele cortava o pão de Jesus, deixa eu botar um pedacinho na tua boca. Mas é esse que o diabo usou, gente. Entendeu? Então, se você não tiver a palavra, não tiver atenta, ele vai toda hora fazer você pecar, toda hora vai fazer, ele vai atrapalhando a libertação da sua família. Entendeu? Então, ele está falando aqui, vamos ver aqui. Mateus 15, lá no versículo 21, está falando assim, ó. A mulher cananeia, não é isso? E partindo dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Vamos dar uma paradinha aqui? Jesus pedia misericórdia, a mulher cananeia pedia misericórdia para quem? Para ela. Mas quem estava endemoniado era a filha. Mas pastor, por que ela pediu misericórdia para ela e não para a filha? Irmão, você já conviveu com uma pessoa endemoniada? Endemoniada que eu estou falando não é aquela pessoa que manifesta. Gente, para com isso, o inimigo não está mais nessa era não, a gente está no século XXI. Você está pensando que ele vai manifestar dentro de casa? Não, mas não tem não, porque ninguém manifestou nem isso não. Sabe como é que ele está agindo? Botando ódio um com o outro, jogando um contra o outro, usando as pessoas para falar mal de você, para te jogar praga, com ingratidão. É isso que ele está fazendo. Destruindo o casamento, fazendo a mulher odiar o marido, o marido odiar a mulher, o filho matar a mãe. É isso que ele está agindo desse jeito, não é manifestar, com a mão para trás não. Ele está agindo de outro jeito, e destruindo famílias inteiras dentro de casa, com contenda. É isso que ele está fazendo. Entendeu? Então, o que acontece? Você já conviveu com uma pessoa assim? Uma pessoa que dá dor de cabeça. Vai ver que essa filha dela dá uma dor de cabeça a ela, vai ver que não obedecia, vivia arrumando problema lá fora, tem filhos que se envolvem com a amizade errada, o pai e a mãe não dormem a noite toda. Às vezes quando não é isso, é
É que nem a irmãzinha falou do marido dela, né? Horrível isso, que o cara tá lá no meio da rua, você quer dormir, sabe? Fica preocupada, meu Deus, bebeu, será que está vivo? Será que não está entendendo? Então, uma pessoa endemoniada tira a paz de todo mundo dentro de casa, gente. Te falar, uma pessoa chega e acabou o sossego. Tudo a pessoa reclama, tudo está ruim. A pessoa é ingrata, a pessoa trata mal, é terrível. Mas vem que essa menina aqui arrumar uma problema para a mãe, já não está aguentando mais. Por isso que ela pediu, Senhor, tem misericórdia de mim, liberta minha filha, porque eu não estou aguentando mais. Tem gente que está assim, gente. Tem um parente, não trabalha, a pessoa não está aguentando mais. A pessoa está prestes a acabar com o casamento, o pastor não aguenta mais, não reclama de tudo. Ou a mulher reclama de tudo, nada está bom, só problema, só problema. Entendeu? Por quê? Porque tem um espírito ali, ele fica atribulando aquela pessoa, e ela vai e atribula você, atribula a família toda. Entendeu? E ela pediu o quê? Tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo lhe disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou: Senhor, socorre, eu preciso do teu socorro. De imediato, ele não atendeu não, a mulher não. Mas por quê? Porque naquela época, né, como a palavra de Deus diz, Jesus ele veio para os dele, para o povo de Deus. Ele não veio para o gentio. Só que a Bíblia diz que o povo dele não recebeu. Por isso que nós estamos encaixados lá na graça de Deus. E a prioridade dele ali era pregar para aquele povo que ele veio. Mas aquele que ele veio desprezou ele. Os gentios aceitaram mais a palavra do que ele. Mas mesmo de início ele não atendendo ela também não desistiu. Às vezes a pessoa desiste muito fácil. Já orei para o meu parente, não quer mudar, então deixa para lá. E você está entregando aquele parente de bandeja na mão do inimigo. Não, irmão, deixa para lá nada. Você vai orar, vai perseverar. Ela não desistiu, assim, eu socorre. Eu preciso da sua ajuda. Aí o que aconteceu? E ele disse: não é bom pegar o pão dos filhos, porque ele falou filho, porque é isso que eu estou te falando, ele veio para os dele, entendeu? Aí ele disse: eu deitava nos cachorrinhos, tipo assim, não é bom pegar o pão dos filhos e dar os que estão de fora. Mas, o que aconteceu? E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí ela foi perseverante. Gente, eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui, que você não perder nada. Quem é que estava miseravelmente endemoniado? A filha. Você está vendo a filha aqui? Não. Ela deixou a filha dela em casa. Entendeu? Ela deixou a filha dela em casa e ela veio atrás de Jesus. O assunto dela aqui estava entre ela e Jesus. Ela não estava lá discutindo com a filha: por que você está assim, menina? Como você está endemoniada? Não ia adiantar, pessoal. Você vai ver lá no livro, acho que não sei se é Lucas 8, Marcos, por aí, está escrito o seguinte: que Jesus disse que um profeta não é reconhecido na sua própria pátria. Pastor, o que significa isso? Eu vou te contar um segredo, que não é mais segredo, todo mundo já sabe, que eu prego aqui direto, então não é mais segredo. Que eu aprendi com o meu pastor, que foi um montão de gente da minha família liberta e ainda está sendo. Eu nunca prego para a minha família, a não ser que vier assim. A minha filha está ali no culto, quarta-feira, meu filho, minha nora estava aí, meu pai, ele vem aqui no culto, também estava aí, foi quarta que ele veio, não, terça, né? Meu pai estava aí, assiste, minha mãe assiste na live, por livre espontânea vontade deles. Aí eu prego, mas eu estou falando assim, eu não fico ensinando em casa.
Ah, não sei o que, olha só, você tem que mudar. Oh, isso aí é mentira, é pecado. Ih, não esquece, nossa luta não é carne isso aí não. Se eu ver a pessoa mentindo, fique quieta. O que você faz? Eu vou orar e jejuar, eu já sei que é um espírito que está atacando aquela pessoa. É no secreto, você e Deus. Nossa mulher aqui, ó. O assunto dela foi ela e Jesus. A filha estava lá endemoniada, esquece lá. Por que não adianta falar? Porque Jesus falou, acho que é a 1ª, 2ª Pedro, não deis o que é santo aos cães, nem as nossas pérolas aos porcos. O que é isso? Para de ficar falando com o diabo, porque você sabe que não é pessoa, tem um espírito ali. Você vai tentar pregar para ela, a pessoa não vai te tratar mal, porque é o demônio que está ali. Fanatismo, tudo é Jesus, entendeu? Daqui a pouco estão humilhando você dentro de casa, porque o espírito que está ali, ele já fez a cabeça daquela pessoa, não adianta você falar. O negócio é você partir para a oração, do jejum, e toda vez que você orar por aquela pessoa, terminou a oração, você usa o poder de Deus. Você está vendo que o bicho está atacando a pessoa, você não vai fazer nada. Uma vez eu dei um tapinha no braço da Arminda, minha filha dela. Ai, mãe, que é isso? Era um mosquito que estava mordendo ela. Ela estava sentadinha, viu aquele pernilongozinho? Aí eu dei um tapinha de leve. Mas por quê? Ele estava mordendo ela, irmão. Então eu tirasse o mosquito que está ali mordendo minha filha. Quando você vê a pessoa esquisita, a pessoa joga praga, a pessoa mente, a pessoa ingrata, tem um espírito ali, tem um espírito agindo na pessoa, você já viu. Então é uma covardia se você deixar de expulsar ele. Você tem que ir no cantinho, olha, em nome de Jesus. Eu sei que você está usando meu marido, meu pai, minha avó, minha tia, porque eu já vi que é você, pelo que você está fazendo, eu sei, pelo que está fazendo, porque quem é o pai da mentira? Você acha que é quem que está ali? Só ele. Aí o filho é rebelde, não obedece o pai e a mãe, mas de onde surgiu a primeira desobediência, pessoal? Lá em cima, o Lúcifer se rebelou contra Deus, que é o criador dele. Começou a ser rebelde com Deus. Quem é que começou com isso? Então quem está fazendo aquela pessoa ser rebelde? Até mesmo seu parente. Ah, mas meu marido não obedece a palavra, minha esposa não obedece de jeito nenhum, pastor. Eu fico agoniado, não quer obedecer dele, é porque tem um trocinho ali que não deixa aquela pessoa obedecer. Já viu 1 Pedro, quando fala lá que a mulher, a fim de que a mulher ganhe o marido sem palavras? Por causa disso, que não adianta ser debate, a pessoa nunca muda. Às vezes a pessoa até fala, amor, tá certo, chore tudo, tá certo, eu sei que você está falando do meu bem, meu Deus, que você me ama e tal. Aí os dois se abraçam, tá, no outro dia eu falei, mesma coisa. Você está entendendo? Você fala, meu Deus, mas não é possível. Mas por quê? Tem um espírito rodeando aquela pessoa, pessoal. Gente, é assim que eu olho o negócio, estou vendo que está errado. Eu seguro. Aí eu vou falar com Deus, aquele que pode resolver. Sabe por quê? Eu e você, preste atenção nisso, não temos poder para mudar ninguém. Para libertar ninguém, para mudar o coração de ninguém, não adianta. E outra coisa, se a pessoa ouve a palavra, mesmo assim ela não mudou, se Jesus não está convencendo ela, tu acha que eu vou convencer? É ruim. Quem convence o homem é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Se ele não convencer, eu não vou convencer. Então não adianta nem falar. Não é assim, entendeu? É no mundo espiritual. É você lutar no mundo espiritual. Eu estou explicando para você que essa mulher aqui, ela não ficou assim, mas minha filha não quer. Deixa para lá, ela não quer, deixa para ter um montão de gente perdendo parente por causa desse pensamento, gente. Não, deixa para lá, se quisesse já tinha vindo. Irmão, mas tu acha que a filha dela, miseravelmente endemoniada, ela ia querer ir lá em Jesus? Tu acha que uma pessoa miseravelmente endemoniada quer entrar na igreja para ouvir palavra? Claro que não, o demônio não vai deixar ela entrar ali. Conhecereis a verdade, e a verdade me libertará. Olha o que aconteceu quando o endemoniado encontrou Jesus, o endemoniado gadareno. O cara tinha uma legião de demônio. O que aconteceu com ele?
Foi liberto. Jesus foi até lá no endemoniado, que se esperasse ele vir, ele não ia vir não. Ele não queria nem Jesus ali, está me atormentando, ele estava cheio de demônio, gente. Então, se não tiver uma pessoa da família para ir, que nem essa mulher aqui, buscar a Jesus pelaquela pessoa, você vai ter que ser um intermediário. Você está entendendo? Entre aquela pessoa e Jesus, porque aquela pessoa não está em condições de ir, ela está presa lá ainda na mão dos espíritos. Você tem que ir. Não tem para onde correr, não. Por isso que eu, quando fui para a igreja, não, comecei a buscar pela minha família. O Bernardinho não quer, mas eu quero. Jesus quer descrever o Senhor Jesus que será salvo e ele vai ter que ser. E enquanto eles estavam lá, passeando, sei lá onde que eles estavam lá, não, é que nem eu falei para você tem que ter o seu tempinho, tá? Tudo tem um tempo embaixo, um tempo determinado embaixo do sol. Você tem que ter teu tempinho de lazer, teu tempinho de passear. Mas enquanto eles estavam lá nos quadradinhos deles, eu estava lutando, irmão. E orando de madrugada, jejuando, expulsando o demônio, eles foram libertos. Tem que ter uma pessoa que vai a Deus pelaquela pessoa, que entenda que você não está lidando com carne e sangue, senão você não consegue libertar aquela pessoa. Você fica olhando, não, é sem vergonhice dele, pastora. É sem vergonhice dela. Se você visse por trás o inimigo rindo, porque você não está entendendo a palavra, ele nunca vai sair dali. Eu sou uma pastora, pessoal, que eu vim do mundo das drogas. Eu comia cocaína, fumava, cheirava, eu mentia, eu era terrível. Se o meu pastor não tivesse uma visão espiritual e pensasse assim, você sem vergonhice dessa menina, não para porque não quer. Se ele não tivesse uma visão espiritual de orar, jejuar por mim, expulsar aqueles troços de mim, hoje eu não estava liberto. Eu estava lá até hoje, o pessoal, sem vergonhice dele. Entendeu? Tem que ter uma pessoa de visão para libertar, pessoal. Esquece a pessoa, vai para cima do que está usando ele ou ela. Então essa mulher aqui, ela não ficou lá discutindo com a filha dela, não. Você está endemoniada? Nada, endemoniada para você, não. Ela deixou a menina lá, mas já percebeu que era um demônio. Porque ela falou com Jesus, minha filha está endemoniada. Aquilo que ela faz não é normal, às vezes você percebe, pastora, o que aquela pessoa faz não é normal. A pessoa está bem, do nada a pessoa sai tratando todo mundo mal, a pessoa é ingrata, faço, a pessoa nem vê, sabe, nem agradece, poxa, obrigada, nada, a pessoa é esquisita, e mente, olha atrás, você percebe que o que está naquela pessoa não é normal. E essa mulher já tinha percebido que tinha um espírito na filha dela. E o que ela fez? Ela fez certo, ela deixou a filha dela em casa para buscar Jesus. Eu, quando vim para a igreja, era só eu sozinha que vim para a igreja. Meus filhos não queriam saber de igreja, meu marido não queria saber de igreja, meus pais, ninguém, era só eu. Mas eu comecei a vir, e aí meu pastor falou, Fabiana, porque lá também tem esse caminho santo lá. Vai aqui no caminho santo, leva água, leva sabonete, faz essa campanha de libertação, não discute, nossa luta não é carne e sangue. Eles vão se converter, vai vir um por um. E eu fiz, conforme o pastor me orientou, e realmente, eu vim um por um. E sem eu precisar forçar. Vamos ser obrigada a ir para a igreja. Não. Até hoje eu sou assim, eu forço você ir para a igreja? Minhas filhas eu forço? Não. Eu oro a Deus, lá pega a roupinha, desce, arruma, entendeu? Não forço também, mas eu sei que sempre estou ali, orando a Deus, buscando a Deus, sei que minha luta não é carne e sangue. Aí ele está dizendo aqui, vamos lá. Ele, porém, respondendo, lhe disse, não é aqui não. Ele disse assim no 28, preste atenção. Então, respondendo Jesus, ele disse, mulher, grande é a tua fé. Quem estava miseravelmente endemoniado, pessoal? A filha. Ele falou para a mulher, ele falou, grande é a tua fé, não é a fé da sua filha, não é a tua fé.
O que será que quer dizer com isso? A menina foi liberta pela fé da mãe. Estava lá. Pastor, o que significa isso? Seu parente é liberto pela sua fé. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Se você crer, vai ser salvo tu e a tua família. Você está entendendo? Ah, mas o outro, meu parente não tem fé. Irmão, quando eu vim para a igreja, parente nenhum meu tinha fé. Era todo mundo. Como é que eles não bebiam, eu cheirava, eu fumava? Como é que eles iam ter fé desse jeito? Era a minha fé mesmo. Eu comecei aí a cair dentro por eles. Se eu ficasse esperando eles ter fé, eu ia morrer lá. Agora não, agora eles têm fé. Agora eles falam de Jesus, joelha, ora, mas na época ele não era assim. Eu tenho que vir pela minha fé. Entendeu? Essa menina, ela foi liberta pela fé da mãe. Da mãe. A mãe foi buscar Jesus por ela. Você tem que pegar aquela pessoa que não tem força, aquela pessoa que está presa mesmo na mão do inimigo. Você ia a Jesus por ela. Senhor, eu creio que no Senhor, o Senhor vai salvar a minha família. Então o Senhor muda lá o coração do Bernardino, lá do Getúlio, da minha filha. O Senhor eu creio que o Senhor vai transformar, vai mudar e tal. Você vai orando ali, daqui a pouco você vai vendo aquela pessoa mudar. O meu marido, foram 5 anos orando por ele, orando. Aí ele foi liberto das drogas, foi liberto da bebida. Depois ele não vinha para a igreja de jeito nenhum. Eu me arrumava, vinha para a igreja e ficava em casa, vendo televisão. Entendeu? Aí, poxa, pastor, mas aí meu marido não vai para a igreja. Fabiano, presta atenção. Não fica chamando, não. Porque nossa luta não é carne e sangue, não é nada que está chamando. Escuta o que eu estou te falando. Esse espírito vai sair da vida dele. Nós estamos orando, nós estamos jejuando. Se ora, jejum, trata ele bem, não fica de cara amarrada só porque ele não veio para a igreja, não. Ele tem que ver Jesus em você. Trata ele bem, seja uma esposa assim alegre em casa, entendeu? E deixa que ele vai vir. Aí, tudo que eu estou te falando, sempre seguindo a orientação do meu pastor. Aí eu ia lá, me arrumava e tal, olhava para ele, não perguntava nem nada se ele ia vir. Mas eu abraçava ele, dava um beijinho, eu vou ir para a igreja, tá? É que eu faço um bagulho de café, cafezinho antes de eu ir e tal, tratava ele bem, mas orando, tá? Todo dia, 3 horas da manhã, eu acordava, orava, Senhor, muda o coração dele, Jesus tira aquele coração de pedra, Senhor, traz ele para a igreja. Aí, quando era de manhã, eu oferecia, Senhor, estou oferecendo 3 horas de jejum, como agradecimento por tudo que eu orei de madrugada. Não orava só por ele, não, orava por todos, né? E aí eu fui fazendo assim, tratando ele bem, quer um cafezinho? Ah, tá. Eu tomava um cafezinho antes de vir para a igreja, agora eu vou lá, tá bom. Aí me arrumava e ia para a igreja. E orando a Deus. Quando foi um dia, não falava nada, não cobrava nada. Quando foi um dia de domingo, eu estava me arrumando. Aí fiz um cafezinho, tomei um café, falei, não, agora eu vou para a igreja. Tá, você não tem como passar uma roupa para mim, não? Uma blusa, um blusão? Eu tenho. Claro, eu passo. Antes de ir, ele falou, passei. Eu falei, mas vem cá, deixa eu te contar uma coisa, só por curiosidade. Vai sair? Vou. Ele, tu vai aonde? Aí ele riu. Vou para a igreja com você. Irmão, ele nunca mais parou. Pensa no homem que colou com Jesus. Começou a vir. E era tão sério que às vezes no culto de Santa Ceia, ele se arrumava e ficava gritando a gente daqui de baixo, não é, Natália? Vambora, pessoal, a gente está atrasado, não queria chegar atrasado, não. Lá no pastor Mônica. Entendeu? Porque a minha luta não é carne e sangue, né? Se eu ficasse aqui no banda, você não quer saber de Jesus, é o diabo que está fazendo isso com você, ele não ia vir nunca. Você não está entendendo? Não. Eu falei, Senhor, eu estou com Deus, quer saber, quer ver que você confia nele. Eu falo, Deus, eu não vou falar nada, porque eu estou confiando no Senhor. Que eu estou orando, Senhor, já pedi ao Senhor para o Senhor mudar o coração do meu marido. O Senhor falou que o casal, os dois não são mais um. Os dois não são mais dois, são um só numa só carne, sim ou não? Uniciar o homem com a sua esposa não serão mais dois, serão um.
Falei, então não pode uma perna minha ficar dentro da igreja, a outra perna ficar lá fora. Ele tem que vir para a igreja junto comigo. E o Senhor disse, que não está escrito lá no 1 Coríntios 7, perguntas acerca do casamento, está escrito ali que a mulher que se santifica, ela santifica o seu marido. E vice-versa. Eu falei, não, Senhor, não pode ser assim, ele disse, aí passou a vir para a igreja, não precisava mais chamar ele para a igreja. Ele ficava chateado quando ele se atrasava. O cara mudou. E não foi só isso não, tá? Gente, meu marido era duro de coração, ele era turrão. Até com os filhos. Eu falava para o pastor, meu marido era muito duro de coração. Aí o pastor Fabiano, Faraó também era. Não existe duro de coração para Deus. Ele vai mudar, gente. Mudou. Pensa no homem de Deus, ele mudou. Entendeu? Então, acontece sim, mas se você for... Mas ele foi liberto pela minha fé. Quando eu ficava olhando para ele não quer não, é sem vergonha. Eu não mexia, ficava toda a vida lá. A hora que eu aprendi no mundo espiritual, irmão, ninguém me segurou mais. Aí foi ele, foi minha mãe, foi meu pai, foi meus filhos, foi um atrás do outro, irmão, sendo liberto. Um atrás do outro. Hoje em dia não bebe mais, fumo, mata, todo mundo batizado. Acabou. Falando de Jesus. Entendeu? Quem já viu aquele filme Quarto de Guerra? Irmão, caraca, aquele filme foi muito inspirado pelo Espírito Santo. Tu viu? Aquela mulher, enquanto ficava batendo boca com o marido, ela não conseguiu nada. A hora que ela arrumou um lugarzinho lá, ela falou, agora o inimigo vai ter que me segurar, agora eu já sei que é ele. Quando ela começou no mundo espiritual, não teve para onde correr, o bichinho teve que sair. E foi assim que eu aprendi. Libertar meu marido e minha família. Estava lá aprontando lá, eu nem prestava atenção. Eu ia procurar um lugarzinho, ó, olhando. Entendeu? Sim ou não, pessoal? Aí então, essa mulher aqui, ó, o que Jesus falou para ela? Ó, mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo conforme tu deseja. E desde aquela hora, o que aconteceu? A sua filha ficou santa. Acabou. Lá, eu acho que deixa eu ver aqui tem uma, a gente não vai lá agora não, lá no livro de Marcos, ainda está falando mais detalhadamente, que ela chegou em casa, a filha dela estava sobre a cama, pois o demônio já tinha saído da filha dela. E ela estava com Jesus, ela não precisou ficar lá escabelando com a filha dela, gritando com a filha dela, até um perigo você fazer isso. Porque aqui na igreja tinha uma senhorinha, que ela queria a libertação da filha dela. A filha dela discutia com ela discutia com a filha. E batia a boca com a filha. Eu falei, irmã, presta atenção, a senhora não está entendendo as coisas não. A nossa luta não é carne e sangue. Tem um espírito usando a sua filha para prejudicar a senhora, tá? Usando ela para discutir, debater. E a senhora fica com raiva, com ódio. O ódio é um espírito. Isso aí pode atacar o coração da senhora aí, parar o coração da senhora, só infartar, isso é um problema sério. Não é assim que se liberta ninguém, não. Deixa sua filha discutir sozinha, deixa ela falar sozinha, vem para a igreja, traz a peça de roupa, vamos orar. Mas ela tinha um pouquinho de dificuldade de ouvir, a gente dava conselho, ela não ouvia direito. Ela vinha para cá, tinha uma outra irmã que também vinha para cá, ela falava, irmã, a irmã já falou aqui até na frente, irmã, escuta a pastora, para de ficar debatendo, isso é espiritual. Ela continuou. Aí teve uma vez que ela chegou aqui, ai pastora, eu não aguentei não, falei umas verdades, porque ela veio discutir comigo, eu falei, irmã. Aí ela, ó, bem na hora que eu discuti com ela, estou com uma dor aqui na nuca, pastora, a senhora faz uma oração por mim? Ah, não, porque Deus que me perdoe, que ela com raiva da filha, porque eu e você discutiram. Quando eu botei a mão nela para orar aqui, a mulher ficou toda torta, manifestou o diabo aqui. Eu falei, tá vendo? Falei para ela com ódio, era isso aí, ela não está acreditando. Aí eu expulsei aquele troço lá dela lá, aí levantou meio tonta, de novo eu dei um conselho a ela. Eu falei, não, para. O demônio está usando a sua filha para prejudicar você. A senhora não está vendo isso. Para de discutir.
Não é ela, vamos para a igreja, vamos orar, ela vai ser liberta. Tantas pessoas que já foram libertas, meu filho, um montão de gente, com esse ensinamento que eu estou dando. Sua filha vai ser liberta, né? Para com isso. Ela continuou discutindo. Aí quando foi um dia essa vizinha dela chegou aqui, pastora, a senhora está sabendo? Eu falei, não, a senhora não avisou tanto a Isis? Eu falei, sim. Ela não discutindo, bateu, eu falei, sim. Estava discutindo lá com a filha dela, porque elas eram vizinhas, né? Ela não escutou o conselho da senhora, estava batendo boca lá, teve um AVC. Se aborreceu, teve um AVC, ela estava toda torta em cima da cama. Não dizer, irmão, o diabo está aqui para perguntar com ela. Passou uma semana, morreu. A vizinha disse que morreu num dia, 2 dias depois a filha dela já assumiu a casa, estava com o som alto lá. Eu falei, tá vendo? Ela me perdeu. O demônio já estava na filha mesmo. Quer dizer, o demônio não saiu da filha, ela perdeu a vida dela porque ela não soube lutar. O bichinho já estava usando a filha para infartar ela mesmo. Ele faz isso, provoca você, tenta botar um ódio no seu coração, uma raiva, tudo isso para te prejudicar. Se você não tiver o conhecimento da verdade, você vai cair naquela ali. Mas se você tiver, não. Se ela tivesse feito o que eu falei, a filha dela estava liberta, ela estava aí até hoje. Entendeu? Lá no Efésios 6, vamos lá para a gente encerrar, para a gente ir embora. Eu não vou pegar ele todo não, tá, gente? É só o comecinho por causa da hora. Só uns 2 ou 3 versículos aqui. Lá no Efésios 6, Efésios 6, lá no versículo 10. Natasha, tem café aí, Natasha? Tem? Tu fez, não? Você fez? Ah. Pensei que era que você tinha feito. Lá no Efésios 6, versículo 10. Depois, se você quiser meditar nessa palavra toda aqui em casa, vai ser bom para vocês, a armadura de Deus. Mas eu não vou pregar ela toda não, tá? Por causa do horário, a gente vai orar. Mas só no comecinho, presta bem atenção aí, ó. A armadura de Deus, não é isso? Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos aonde, pessoal? No Senhor. Vamos dar uma paradinha aqui? Lá no livro de João, não vamos lá no João não, o pessoal está olhando com... Mas no João, no Evangelho de João, capítulo 1, está escrito que Jesus Cristo, ele é verbo, ele é palavra. Jesus e a palavra é a mesma pessoa. Lá no versículo 4 está escrito o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus andou aqui na terra, ele era o verbo encarnado. Isso está escrito lá, está escrito no Apocalipse, acho que é 19, 13 ou 13, 19, um negócio assim, que ele tinha os olhos como chama de fogo, né? E a palavra, né, com qual se chama, e o nome a qual se chama é a palavra de Deus. Você vai ver lá, falando de Jesus e falando qual é o nome dele. Jesus e a palavra é a mesma pessoa. Quando ele fala aqui de você se fortalecer no Senhor, é para você se fortalecer na palavra, pessoal. Sem a palavra você não consegue, não. Jesus, hoje de manhã eu preguei isso, lá no livro de João. Jesus disse assim: permanecei na minha palavra e a minha palavra em vós. Como a vara, né, de si mesmo não pode dar fruto, assim também sois vós se não estiver em mim. Porque sem mim, nada podeis fazer. Primeiro você tem que ter a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Sem palavra você está desprotegido, porque a palavra é a espada do Espírito. Se você ler isso aqui na tua casa, você vai ver aqui. A palavra é o escudo e a palavra é a espada do Espírito. Ela é uma arma de ataque e uma arma de defesa. Então a gente tem que ter palavra. Como que Jesus venceu o diabo no deserto? Está escrito, tem que ter palavra. Então ele está falando aqui, ó, fortalecei-vos no Senhor, não é isso?
permanecer na palavra e na força do seu poder, que é na oração. Você tem que ter palavra, tem que orar. É na força do poder de Deus, pessoal, não é na força do meu braço. Não é eu ir lá e libertar o Bernardinho. É quem vai fazer isso é Deus, é na força do poder dele. Glória a Deus. Isso é tudo na nossa vida. E ele disse assim, ó: revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o que, pessoal? Contra as astutas, contra as ciladas do diabo. Está vendo como é que ele tenta derrubar você? Com astuta, com ciladas. Por isso que no Salmo 91 está escrito o seguinte: ele te livrará do laço. É isso que ele vai fazer, que ele arma cilada para você todo dia, você não vê. Que cilada é esse? Uma fofoca que falaram com o seu nome para tentar chatear você, uma pessoa que te trata mal, você fica com raiva, aí você caiu naquele laço. Entendeu? Ele todo dia ele tenta arrumar uma coisa, todo dia, para você tentar te atrapalhar a sua vida. Aí ele está dizendo aqui, ó: por quê? Vamos lá no 12, olha, preste atenção a esse 12 aqui, é que você tem que guardar ele no seu coração. Todo cristão tem que guardar ele. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. O seu parente, seu vizinho, sei lá, aquela pessoa lá que você tem maior guerra com aquela pessoa, ela é de quê? Então a sua luta não é contra ela. É esse que é o problema. Tem muita gente lutando contra o marido, lutando contra o filho, lutando contra o vizinho. Você está lutando com a pessoa errada. Entendeu? Ele está falando que a nossa luta, não temos que lutar contra a carne e sangue. Mas contra quem? Ó? Mas sim, temos que lutar. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É essa que é a nossa luta. Tu sabe o que significa hostes? São tropas, exércitos de demônios. Então aí, tudo por aí espalhado, jogando um contra o outro, jogando o pai contra o filho contra o pai, jogando o marido contra a esposa, fazendo esfaquear o outro. Está aí solta, essas hostes. Nós temos que lutar, não é contra a pessoa, é o que está usando a pessoa. E o que está usando a pessoa não sai você discutindo, igual a Isis fez, não sai você debatendo, não sai você expulsando de casa. Eu tinha uma irmã que não estava aguentando mais, arrumou as malas do filho dela para expulsar o filho de casa. O filho novinho, acho que tinha 16 anos. O filho aprontava com ela. Falei, irmão, você está fazendo tudo errado também. Você está discutindo, batendo no boca, você é um demônio. Mas tudo, mas é o que então? Espírito Santo não é. Mas é que ele é mau mesmo, ele é ruim. Gente, mas nossos filhos são herança do Senhor. Jesus disse que eles são semente bendita do Senhor. Tudo que Deus criou, ele chamou de bom, não é não. É que o bichinho está influenciando ele ali, tem que partir para a oração, expulsar tudo dali, se fortalecer na palavra. Não foi o que ele disse aqui? É isso, irmão. Se alimentar, alimenta seu espírito. Às vezes tem pessoas que não pegam na Bíblia para ler, não tem muita paciência para ouvir a palavra, tadinho. Se você fizer isso, você vai... Olha, eu vou te falar, não, desculpa eu falar, você vai ser atropelado pelo diabo se você não tiver a palavra. Porque Jesus venceu com a palavra, gente. Ela é a espada do Espírito. Pastor, a senhora ouve a palavra? Irmão, presta atenção, isso aqui é uma filial. Eu tenho nosso pastor, pastor Francisco Mota da Silva. Os dias que ele prega lá, os dias que eu prego aqui. Então eu não posso estar lá. Aí eu vou lá uma vez por mês na Santa Ceia. Pastor, a senhora vai lá uma vez por mês na Santa Ceia porque a senhora quer? Não. Quando eu vim para cá, o pastor falou, você vai ficar aqui, vai pregar terça, quarta, sexta e domingo. Você vai lá tomar a Santa Ceia. Falei, pastor, e a palavra? Eu não posso que assim ouvir. Você vai ouvir pela live. E eu escuto. Hoje mesmo eu já ouvi a palavra. Meu pastor pregou sobre Provérbios 3.
Provérbios 3, ele está me ensinando lá o Provérbios 3 lá, explicando, pessoal, tal, guardar os mandamentos de Deus, igual o irmão falou ali e tal. Hoje eu não ouvi a palavra, me fortaleceu no Senhor. Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas uma vez chegaram aqui na igreja, a senhora é pastora, a senhora não precisa ouvir a palavra. Não, aí que eu preciso mesmo. Eu vou botar assim um exemplo, você é dona de um restaurante, não é? A bispa Denise, você já tem um tempinho, né? Que é dona do restaurante. Você almoça, janta? Tu almoça, janta? É mais ou menos assim, só porque eu sou dona de um restaurante, eu vendo comida e não vou comer não. Eu vou morrer de fome, irmão. Entendeu? Então não é só porque eu prego que eu não vou me alimentar. É claro que eu tenho. Se eu não me alimentar, como é que eu vou alimentar a igreja? Como é que eu vou dar fruto para a igreja? Não tem como, gente. Daqui a pouco eu estou fraquinha, não tenho fé. Manifesta um bichinho aqui, vai me derrubar com tudo, irmão. Eu estou meio ratíticazinha na fé. Não, aí que eu tenho que comer a palavra de Deus. Porque eu estou de frente de uma igreja. Glória a Deus. E o povozinho já está crescendo. Porque aqui a gente está fazendo a reunião aqui, mas já teve reunião aqui de manhã. Daqui são 2 reuniões. O pessoal vai para uma parte vem cedo, uma parte vem depois. Terça teve culto, quarta teve culto, hoje tem culto, domingo 2 cultos. Ontem eu estava em outro culto, pregando na rádio. Olha só, se eu não tenho palavra, como é que eu vou dar fruto? Talvez a menina falou comigo, uma irmã chegou para mim e falou assim, irmã, qual os dias lá na tua igreja, lá os horários? Eu falei, lá eu prego terça, quarta, sexta e domingo. Eu ainda não pregava ainda na rádio essa época não. Aí foi até a recepcionista da autoescola, quando eu estava fazendo a autoescola. Aí ela, porque ela era cristã, meu Deus, eu já estou um mês estudando para levar uma mensagem, não sei de onde, um culto lá chamaram ela lá. E eu estou estudando a beça para ir lá levar uma mensagem. Posso fazer uma pergunta? Eu falei, o quê? Como é que a senhora tem inspiração para pregar tanto assim, gente? Que eu já estou um mês estudando uma mensagem para fazer uma pregação. Ela está me perguntando. Mas pastora, isso é uma boa pergunta. Como? Eu me alimento com a palavra. Meu pastor prega quarta, meu pastor prega sexta, meu pastor prega domingo. Todos eles eu me alimento da palavra, fora os meus momentos que eu estou lá orando e eu vou lá ler a palavra. Entendeu? Tem que se encher de Deus. Se você se encher, a Bíblia diz o seguinte: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você não conhecer as Escrituras, você não vai conhecer o poder que você tem, o poder que Deus tem na sua vida. Cada vez você está lutando com gigantes, que aquilo ali já era para ter sido vencido há muito tempo. Aquilo ali não é nada diante de Deus. Você está vendo aquele leão enorme. Depois você se fortalece na palavra, você volta lá, você vai ver gatinhos sem dente. Você estava correndo dele um tempão. Agora não, agora você está forte, você vai vencer aquilo ali. Glória a Deus. O Davi nem via o Golias como gigante. O pessoal tudo via, meu Deus, vai massacrar a gente. O Davi pequenininho, nem guerreiro não era. E quem é esse circunciso aí? Está afrontando o exército do Deus vivo. Você vem a mim com lanças e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A fé do Davi era tanto que ele já viu o gigante derrotado. Ele falou assim: eu vou arrancar a sua cabeça, vou dar para os pássaros comer. Um homem pequenininho, irmão. Sabe o que é isso? É fé. A fé você não vê que aquele inimigo vai destruir a sua família, não. A fé você já vê a sua situação vencida. Glória a Deus, amém? Gente, vamos pegar água, sabonete, vamos para o caminho santo, que agora é a parte da oração, que é uma parte que é para a gente mandar o mal embora. Glória a Deus. Natasha, quer um pouquinho de água, por favor? Fazendo um favor. Então, olha, você não está com calor, não, gente? Não? Se tiver com calor, fica aí, tá? Apesar de que hoje está mais fresquinho do que ontem, né? Oi, irmão. Por favor. Obrigada. Gente, vem aqui na frente. Você
vai pegar água aqui, aí vai dar a volta para um lado e ir para o caminho santo. Porque esse caminho aqui é consagrado, onde a gente vai orar pela nossa família. Você está representando a sua família toda agora aqui no mundo espiritual. Glória. Depois de vir pegar água, sabonete. Amém. Glória a Deus. Gente, eu lembrei agora de um louvor que a gente cantava aqui direto, né, Natasha? Quando a gente veio pra cá, eu tinha até esquecido. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os preparar. Lembra que a gente cantava direto? Oh, glória! Nós somos o guerreiro. Capitão está levando a gente. Glória a Deus. Gente, pode vir, que aí vai ficar todo mundo. Ajeita aí que vai caber todo mundo. Todo mundo orar em cima do caminho aí. Não, pode ficar lá. Isso aí tá bom. Chega um pouquinho para frente, pessoal, que aí vai cabendo o pessoal lá atrás. Isso. E ainda dá para encaixar, ainda tem que aumentar esse caminho, mas ainda está dando ainda. Glória a Deus. Gente, feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Agora, preste bem atenção. Não adianta você chegar em casa e ficar debatendo com o seu parente. Essa hora aqui que é a hora de você usar agora o poder de Deus e mandar o pau embora. Aí você vai chegar em casa, pastor, para que é essa água? Essa água a gente não consagrar agora aí na sua mão, esse sal, esse sabonete. Você pode botar essa água no suco, esse sabonete lá, você vai botar lá para todo mundo tomar banho. O sal você pode colocar também na comida. Mas se você quiser também, você pode espalhar ele na sua rua, você está vendo muita violência. Pastor, mas isso não é um fanatismo, uma doideira. Não, irmão. O profeta, o Eliseu, ele consagrou uma salva de sal e jogou lá no rio das águas amargas. E ali ele profetizou sobre aquelas águas. Até hoje a água está limpa. O que ele usou? Um sal, entendeu? Mas o sal não é lá do espírito. Não, isso aí é do mercado mesmo, entendeu? A gente está consagrando. E quem criou o sal? Você está entendendo? Nós estamos usando as nossas armas. E pastor, mas lá em casa eu sinto que eu peso, muita inveja sobre a minha vida. É lá que nem você tem lá seu restaurante. Uma vez tinha um rapaz que ele não estava tendo um cliente. Lá em nome de Jesus vai ter bastante. Já tem, né? Não estava tendo um cliente. A oficina não estava indo nada. Estava indo ruim. Ele não, rapaz. A gente ficava sentado na oficina o dia todo. Não aparece ninguém. E sabe qual é o ruim disso? Que tem que pagar o aluguel do galpão. Tem que pagar a conta de luz. Cadê? Se é dali que você vai tirar para pagar o compromisso e tem que tirar o seu lucro. Senão também não adianta você pagar só para ficar tirando só para pagar o aluguel. Então não estava entrando nada. Eu falei, eu peguei o sal, não foi nem aqui não. Eu estava conversando com ele lá na casa dele. Me dá tem sal aí? Tem. Peguei. Vamos orar. Eu saquei o sal. Eu falei, agora você vai lá, vai jogar na tua oficina. E você vai jogando e vai profetizando. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Isso aqui vai crescer. Vai vir cliente para cá. Estou repreendendo, jogando esse sal aqui contra toda a maldição, toda inveja. Porque às vezes você está pensando, todo mundo quer ver você bem. Todo mundo quer ver você crescer. Não é assim, gente. Tem gente que vai ali até amaldiçoa o negócio com inveja. Sai dali e deixa uns trocinhos malignos lá. Não. Eu falei, joga o sal lá. Aí ele foi e fez conforme eu falei. Alguns dias depois ele estava todo alegre. Olha, naquele mesmo dia, mas ele foi tão feliz falar, naquele mesmo dia, tempão que não aparecia em igreja, começou a chegar um atrás do outro. Olha que bênção, a oficina está indo muito bem. Então você tem que usar as coisas que Deus está te dando, criatura. Você tem que ter fé, você não faz. E aí eu não vou contar agora, porque também não dá mais tempo, mas eu já tenho muito testemunho de sal, tá? Muito. É coisa forte. De que eu falei, vai lá, joga lá que você vai ver só.
dentro da tua casa, aquele marido, aquela pessoa brigona, vamos consagrar agora. Vai no cantinho, a hora que não tiver ninguém em casa, Pai, eu estou abençoando a minha casa, esses espíritos de contenda, espíritos sair daqui. A gente ter paz, ter sossego, se dar bem. Deus quer que você viva bem, pessoal. Glória a Deus. Amém? Então vamos orar então em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Oh Deus, agradecendo, Senhor, por essa palavra, por esse conselho, por tudo que foi feito aqui de louvores. O Senhor usou aí as irmãs, usou aí esse rapazinho no louvor, Natasha, todos os membros, todos que estão aqui, Pai. E em nome de Jesus, nós viemos agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra, porque, Pai, às vezes tem pessoas que não estão aguentando mais, tem pessoas que às vezes estão prestes a acabar com o casamento, tem pessoas, ó Pai, que às vezes pensam até largar tudo, desistir, tem outros, Pai, que está todo endividado, não sabe nem mais como pagar as contas. Parece que foi uma seca na vida da pessoa. E outros, Pai, estão passando por um problema de enfermidade. Quando a sua palavra diz que o Senhor já levou as nossas enfermidades. Outros é uma luta pela família. Deus ajuda essas pessoas com o teu Espírito Santo. Eu sei que o Senhor falou que a sua palavra não voltará para ti vazia. Então, Pai, que em nome de Jesus essas pessoas sejam abençoadas. O sofrimento dessa pessoa venha acabar. Porque a sua palavra diz que o Senhor nos chamou para paz. Em nome de Jesus, salva a família. O Senhor fez essa promessa. Queremos, Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O Senhor falou que nossos filhos são herança do Senhor. O Senhor disse que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Então ajuda essas pessoas, Pai, que as coisas venham a andar. Oh Deus, que as coisas passem a dar certo o que estava dando errado. Em nome de Jesus. E eu estou consagrando, Senhor, esse sal, esse sabonete, essa água, pedindo, Senhor, que o Senhor ponha um poder que cura, que liberta, que destrói todo o mal, que destrói a doença, que destrói o vício, que destrói o olho grande, que destrói a inveja, que destrói o mal que está atacando essas famílias, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu uso o poder e a autoridade no seu nome, que o Senhor nos deu para fazer a sua obra, e paraliso toda a ação do mal, exigindo que saia agora, saia o casamento dessa pessoa, saia a prosperidade dessa pessoa, saia a fonte de renda dessa pessoa, em nome de Jesus, saia daqueles filhos, saia da família, saia da saúde dessa pessoa, saia da fé dessa pessoa, saia do ânimo, todo espírito de desânimo, saia agora em nome de Jesus, pega tudo que é teu, sai e não volta mais em nome de Jesus, sai dos quartos, da cozinha, do banheiro, da varanda, do quintal, do telhado. Eu exijo, eu mando que você leve tudo que é seu e não volta mais em nome de Jesus. Você que às vezes faz o casal brigar, você que joga contra o outro, você que joga os filhos contra os pais, vai embora. Em nome de Jesus, sai da tua contenda, com a sua perturbação, com tua doença, com tudo que é seu e não volta mais em nome de Jesus. Oh, Shuramarima, Shuramará, oh Pai, eu estou declarando essas pessoas curadas. Agora, Jesus, eu peço que o Senhor venha fortalecer essa pessoa com o teu Espírito Santo. Shuramarima, Shuramará. Oh, Deus, que o Senhor renova essa pessoa, que o Senhor renova a fé dessa pessoa, que o Senhor fortalece essa pessoa agora, Pai. Em nome de Jesus, muda toda a história. Pai, é que nós oramos em nome de Jesus. Esse sal, esse sabor
profetizar, o que eles determinar como seu profeta, venha acontecer infalivelmente. É assim que eu oro e abençoo em nome de Jesus. E peço, Senhor, que o Senhor abençoe aí os dízimos, ofertas que são entregues no seu altar. Cubra com teu manto sagrado e leva todos em paz em nome de Jesus. E até todos aí no Face, no YouTube, todos sejam abençoados em nome de Jesus. E vocês digam assim seja. E graças a Deus, glória a Deus. Gente, termina de passar aí no caminho santo, já agradecendo a Deus. Amém? Eu já agradeço aí a visita do pessoal, tá? Gostei muito da surpresa. Você sempre vai ser bem-vindo. Você podia ter vindo aquele dia. Ficou até 6 e pouco ainda aqui. E glória a Deus por isso. Amém? Tem um cafezinho ali e nós vamos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe o pessoal do Face e do YouTube, em nome de Jesus, tá, pessoal?